chegando aqui na fazenda, essa propriedade aqui, eu gosto muito dela, sou suspeito para falar, porque olha já a entrada dessa propriedade. Dá uma olhada já, que charme, você já entra aqui, coberto de árvores. Eu adoro quando a propriedade ela é desse jeito aqui, já tem esse caminho de árvore, eu acho que deixa muito aconchegante, mas isso na verdade não é o que faz uma propriedade ser interessante, né? Apesar de fazer parte do conjunto, o que eu quero mostrar é justamente o pasto dessa fazenda. Então, vamos lá. Não vou chegar muito perto, senão já tomo um choque aqui. Para começar, aqui a gente já tem cerca eletrificada. Então, a gente tem parte aqui das cercas da fazenda, elas são elétricas, outras não. Então, dá uma olhada na exuberância desse pasto. Nós estamos filmando isso daqui no mês de agosto. Então, em Terenos, Mato Grosso do Sul, a gente vai ter um ciclo de chuvas que ele vai começar mais ou menos lá pelo meados de setembro, outubro, e ele vai se encerrar quando vai dar mais ou menos em março. Então nós estamos já num período de estiagem que já ultrapassa alguns meses. Então essa propriedade ela tem uma precipitação muito boa, que vai chover mais ou menos 1.500 milímetros por ano, uma distribuição muito boa, muito homogênea. E olha a quantidade de volume de pastagem que a gente tem nessa propriedade, considerando que nós estamos no mês de agosto. Quando a gente olha outras regiões, normalmente a gente não tem um pasto tão bonito assim, quando chega mais ou menos nessa época do ano. E dá uma olhada na qualidade do gado. Aqui o proprietário ele tem uma fazenda para cria, são 245 hectares. Esses 245 hectares têm um aproveitamento aí de quase 80%, um pouquinho menos de 80%. Aqui a reserva do bioma cerrado aqui é 20% de reserva, 80% de aproveitamento. Essa propriedade ela já está no limite do aproveitamento dela, é uma propriedade que se aproveita muito bem. A gente consegue ver aí bastante árvore, você vê que o proprietário, inclusive ele plantou aí, depois eu vou colocar as imagens de drone para você ver lá de cima a quantidade de árvores que tem para sombreamento do gado. É uma propriedade muito, muito interessante, pensando em pastejo. Essa fazenda hoje, ela acaba dando uma variada, mas ela vai estar aí entre 150 e 200 animais. O proprietário não está com a capacidade de suporte tão alta, tanto é que você está vendo tem bastante pasto aqui. Os pastos lá para o fundo estão sobrando ainda mais, mas é uma propriedade muito interessante. O rotacionado dela é feito com excelência, um manejo de pasto muito bem feito. A equipe aqui da fazenda é muito boa, compreende, eles conhecem a fazenda, conhecem da lida do gado, e justamente por isso que a gente consegue ter uma propriedade aí tão exuberante. Vamos continuando vendo a propriedade, vou mostrar para você as outras características, nós vamos ver solo, vamos ver topografia. Essa daqui é a parte da frente da fazenda, nós estamos chegando nela, a gente já começa com a propriedade aqui. Eu vou colocar também um mapinha para você da fazenda, justamente vou pedir para colocar o mapa agora, o mapa da fazenda, para você compreender a geometria. E essa propriedade ela é quase que um retângulo. Então nós temos a parte de cima, metade dela é isso aqui que vocês viram, totalmente plana, e a parte de trás já é um pouco mais ondulada. Então são 245 hectares divididos em duas características diferentes. Uma totalmente plana, com solo riquíssimo, e a outra um pouquinho mais ondulada, e o solo excepcional também. Vamos seguir a fazenda e vamos dando uma olhada, conhecer ela junto aqui comigo. Continuando aqui na fazenda, essa propriedade, novamente, ela está sendo utilizada para cria. O proprietário gosta de cria, ele gosta de trabalhar com cria, está com uma capacidade de suporte, na verdade, ociosa, né? Essa fazenda cabe muito mais animal do que ela tem hoje. Mas na minha opinião, no meu gosto, na realidade, né? Eu acredito que essa propriedade ela vai ser ainda mais bem aproveitada se a gente jogar um ciclo aqui de recria, de engorda, porque eu acredito que com um solo desse aqui você consegue engordar muito animal. Então é uma fazenda aqui de 250 hectares, com o manejo que eles trabalham, ela é bem piqueteada, ela é bem dividida, tem água nas invernadas. Isso daqui é uma fazenda que consegue segurar aqui, consegue comportar tranquilamente aí uns 450, 500 bois na engorda. Vamos dar uma pausa aqui então. Vou pegar aqui um torrãozinho de terra só para você ver. Não vou pular para invernada, porque não estou a fim de tomar um choque hoje. Mas vamos lá. Aqui, vou pegar um pedacinho qualquer aqui, só para você ver o que é a terra dessa fazenda. Você vê, olha só, ele já é um solo firme, um solo bem rígido. Não vou nem aprofundar muito, é mais só para a gente ter uma ideia, né, do solo dessa propriedade. Ele é um solo muito bem compactado.
aqui tá seco, né? E justamente essa característica aqui do solo, quando ele tem bastante compactação, quando ele tem bastante argila, ele nos dá essa dificuldade quando ele seca. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui na terra dessa fazenda. Olha só a qualidade dessa terra aqui. Eu vou molhar um pouquinho aqui para a gente conseguir ver um pouquinho melhor. Então, olha só. Vamos ver a pega desse solo aqui. Molhei um pouquinho demais. Mas olha só. Olha o que é barro. Então a gente tem aí um solo. Olha o que nós temos aqui de coesão. Então isso aqui já nos mostra. Nós temos aí um solo bem argiloso. Isso aqui seguramente passa dos 30% de argila. Eu não preciso nem fazer análise de solo para ver a qualidade dessa terra. Olha só, como eu tenho um solo aí bem resistente. Eu tenho um solo com bastante coesão. Ó a cor da minha mão. Só deu jogar um pouquinho de água. Isso aqui é uma maravilha, um solo de cultura. A gente pode olhar aqui, ó. Vamos ver aqui no próprio vizinho. Aqui a gente enxerga na própria estrada. A gente consegue ver as características do solo. Mas vamos olhar aqui, ó, do outro lado da cerca. Olha só que beleza. O que nós temos de solo aqui, ó? Olha que terra maravilhosa. Aqui dá pra gente ver a qualidade do solo. Olha a formação que esse capim vem. Olha a força que vem esse capim. Que coisa maravilhosa. Aqui a gente já consegue ver a beleza desse solo. A gente já consegue ver as características, os nutrientes. Isso daqui é um solo muito rico, um solo argiloso, absolutamente fértil. Depois eu vou fazer as análises de solo para poder compartilhar. Mas só a terra de cultura aqui já nos mostra que essa fazenda dá para plantar com muita segurança. Na minha opinião, novamente, eu vou colocar as imagens de drone para você ver ali a parte mais plana. Então, dessa fazenda aqui, metade dela, então ela tem 250 hectares, 125 hectares é totalmente plana, uma chapada, coisa assim de 2, 3% de declive, e a outra metade ela é um pouquinho ondulada. Eu vou pedir para colocar no mapa agora, para você, justamente o mapa de ondulação. Então nós vamos falar o mapa de declividade dessa propriedade. Vou colocar na tela agora para você ver. Tudo que é verde é a parte plana. Tudo que é amarelo é ali a parte ondulada. Você vai ver que a parte da frente da fazenda, metade dela é totalmente plana, uma chapada, e a parte do fundo é ondulada. Daqui a pouco eu vou mostrar para você algumas imagens. Eu vou colocar algumas imagens aí na tela para você da parte do fundo, que a gente vê um pouquinho mais de ondulação. Então essa parte da frente da propriedade, seguramente você consegue plantar. É uma fazenda que você planta aí metade dela com muita tranquilidade, e a outra metade é uma fazenda de pasto mesmo, uma propriedade, principalmente que ela vai ter algumas pedras soltas lá, um solo riquíssimo, a gente vai ter algumas pedras soltas. Mas essa frente aqui toda, vai dar metade da fazenda, de solo riquíssimo, um solo de cultura, nós vamos conseguir trabalhar nessa propriedade. Ou a gente consegue fazer uma lavoura integral aqui, é uma região de safra e safrinha, mas também a gente pode fazer às vezes uma integração lavoura-pecuária, podemos manter uma fazenda de pecuária intensiva e plantar aqui um milheto, podemos plantar um sorgo ou qualquer outra cobertura, a gente pode trabalhar uma cobertura de inverno. O que eu gosto muito para essa região também é trabalhar uma safra de soja. Aí a gente trabalha com milho safrinha, mas a gente trabalha com um milho num ciclo mais curto, para poder fazer uma ração, para poder trabalhar aí com um alimento para o gado. E a gente faz esse modelo de integração lavoura-pecuária, utilizando pasto de inverno. Então ela acaba tendo muitas opções diferentes nessa propriedade, que de fato, como ela é uma propriedade com solo muito bom, isso nos facilita muito quando a gente vai pensar em diversidade de usos da propriedade. A fazenda tem um solo fantástico, a topografia dela nessa parte da frente não tem muito o que falar. E vamos seguir olhando mais um pouquinho as características dessa área. Olha aqui o capricho dessa fazenda. Dá uma olhada nessas invernadas aqui. As invernadas aqui são todas pequenas, os piquetes são pequenos. Dá uma olhada aqui na qualidade dessa pastagem. Dá uma olhada nas árvores, todas as árvores boas, excepcionais. Copa frondosa. Aí nós temos aqui as casas de funcionário. Nós temos aqui duas casas de funcionário. A gente tem uma primeira casa aqui, e ali a gente tem uma segunda casa com refeitório também. E aqui do lado o mangueiro. É justamente o mangueiro que eu quero te mostrar. Aqui o mangueiro, essas casas elas são casas avarandadas. E o mangueiro, ele é um mangueiro de aroeira. É um mangueiro forte, resistente. Ele é um mangueiro com cordoalha. Esse mangueiro aqui, ele tem 4 divisões.
Vou acompanhar com você aqui, vamos entrando aqui no mangueiro. E aqui você vê que é um mangueiro que ele cabe aí mais ou menos uns 300 animais. É um mangueiro que suporta essa propriedade aqui com tranquilidade. Você vê, ó, aqui o piso todo de concreto, mangueiro coberto. Você pode ver a estrutura, uma estrutura robusta. É um mangueiro muito bem montado. Então, é um mangueiro que demanda pouca manutenção, justamente feito para durar. Hoje em dia as coisas não são feitas para durar, da hora tem que mexer, tem que arrumar. Esse aqui não. Esse aqui justamente, ó, mangueiro de aroeira. Isso aqui é negócio que é feito para durar a vida inteira. Aqui a gente tem, novamente, o mangueiro coberto, a gente tem tronco, temos balança, mangueiro bem estruturado, bem funcional. Ele atende a propriedade com maestria, tem tudo que precisa aqui. Esse mangueiro não tem muito o que mexer também. Vamos dar uma sequência, vamos rodar mais um pouquinho a propriedade, vamos continuar. Aqui eu mostrei toda a parte aqui da estrutura da fazenda. E lá na frente eu vou mostrar um pouquinho da sede, vou mostrar mais um pouquinho de pasto, vou mostrar outra parte da fazenda que não é tão plana. E aí vamos dando continuidade e vamos conhecer mais um pouquinho dessa fazenda. Essa propriedade aqui, o que eu acho muito interessante nela? Essa fazenda, ela está mais ou menos uns 30 minutos da capital. Isso traz muita tranquilidade, principalmente para quem tem a propriedade pecuária ou até mesmo propriedade de lavoura, às vezes não é a única atividade. Então, muita gente às vezes trabalha na cidade, só advogado, um médico, um empresário, ou mesmo a propriedade que o cara que é produtor rural, mas tem uma família, às vezes tem filho pequeno na escola. Então, é uma propriedade que ela é muito boa logística. Então, você não tem grandes tempos de deslocamento. Às vezes você tá com a equipe aqui trabalhando, gerente trabalhando na fazenda, você precisa, poxa, quebrou uma peça do trator, você sai de manhã, você consegue trazer a peça, voltar e ainda aproveita boa parte da tua manhã. Então essa daqui é uma das características que eu mais gosto dessa fazenda, que é justamente a praticidade que ela tem do ponto de vista logístico. Mas não só isso, né? Mas é só você dar uma olhada nesse pasto maravilhoso aqui, que não precisa falar muito mais coisa. Mas vamos continuar rodando a fazenda, vamos falar mais um pouquinho sobre ela. E seguindo a fazenda, então como você já viu no mapa, essa fazenda aqui, como ela é um retângulo, nós estamos acessando ela aqui pelo corredor, então é muito fácil trabalhar aqui nas mangas, é muito fácil distribuir essa fazenda, né? Trabalhar para gado aqui, é um sossego, uma pessoa toca ela, e aí e também visitar ela é muito tranquilo, é uma fazenda muito prática, que a gente praticamente pega uma estrada lateral e vai segue ela de fora a fora. E é uma fazenda bastante homogênea, então a gente só tem duas partes, né? Elas são partes distintas, mas dentro de cada uma dessas partes a propriedade ela é muito homogênea. Nós vamos seguir agora para ver ali a estrutura da sede. Ela tem um córregozinho que passa nela, é um córrego que tem água o ano inteiro. Quando são nos meses de chuva, uma propriedade que ela esse córrego é um pouco mais volumoso, e nos meses de seca ele continua tendo água, mas ele acaba tendo um volume, uma vazão um pouquinho reduzido. Então vamos seguindo aqui e olhar o restante dessa fazenda. Aqui nós estamos chegando um pouquinho mais para baixo nessa fazenda, a gente chega aqui na estrutura da sede. Eu até por um motivo de privacidade ali do proprietário, eu não vou mostrar a sede por dentro, mas ela é uma sede bem confortável, uma sede bem estruturada, novamente não tem luxo, essa propriedade aqui ela é uma propriedade operacional, uma propriedade funcional, é uma casa que dá para morar tranquilamente, uma casa boa, uma casa confortável, ou eventualmente você está em Campo Grande, você está em terrenos e você não necessariamente quer morar na fazenda, mas você eventualmente quer ter um ponto para dormir, é uma casa aí excepcional. Então a gente também aqui que eu quero te mostrar, dá uma olhada aqui, ó, na qualidade da vegetação, na altura dessas árvores. Eu gosto sempre de avaliar uma propriedade, eu gosto de avaliar a fertilidade do solo, na realidade, baseado nas árvores que tem dentro da fazenda. Então essa daqui justamente é uma fazenda que ela tem árvores grandes, árvores de troncos grandes, de copas densas, né? Dá uma olhada naquela árvore lá, que coisa maravilhosa. Uma propriedade, só uma propriedade com solo rico, com solo fértil, que consegue permitir uma vegetação tão bonita, tão robusta como essa daqui. Novamente, não preciso falar muito do pasto, né? Nós estamos em agosto e olha a qualidade dessa pastagem, que coisa maravilhosa. Nós estamos vendo aqui toda a propriedade, olha a área da reserva lá no fundo. Então você vê como justamente a gente está no inverno, a gente já consegue ver lá na parte alta justamente que tem lá várias árvores já que estão um pouquinho mais secas, um pouquinho menos de folha,
mas o pasto aqui, por conta do manejo, por conta do tipo de solo, é a coisa mais maravilhosa do mundo. E justamente, se você pensa, se você quer trabalhar com venda de fazendas, se você acha que é um mercado interessante, clica aqui no descritivo, tem o curso online do Guia do Vendedor de Fazendas. E por que é interessante a venda de fazendas? Porque a verdade é que dá dinheiro. Então, a gente está trabalhando numa fazenda dessa, as propriedades, essa propriedade aqui é uma propriedade que passa de 10 milhões de reais. Então, essa fazenda aqui, sozinha, ela dá mais de 500 mil reais de honorários. Então, a gente tem outras fazendas e essa daqui é uma propriedade relativamente pequena. A gente vende aqui fazendas de 20, 30, 50, 100 milhões de reais. Já vende fazendas até maiores que isso, já vende fazenda com mais de 200 milhões de reais. E a grande verdade é que isso dá dinheiro. Daí você pergunta, Pedro, mas por que você ensina? Porque a grande realidade é que o Brasil é gigantesco e o mercado do agronegócio ele é muito mal atendido ainda. Então a gente tem um espaço fenomenal e a grande realidade é que quando eu também trabalho, quando existem outros profissionais que são ruins, atrapalha o meu negócio, porque de modo geral é difícil eu fazer uma venda sozinho. Quando a gente trata de fazenda, é muito comum a gente fazer venda com outro corretor. Então nós precisamos de bons profissionais dentro do agronegócio. E é um mercado que ele ainda é pouco qualificado e justamente precisamos de bons profissionais. E é justamente isso que eu ensino no Guia do Vendedor de Fazendas, que é o curso. Se você tem interesse, dá uma olhada, acessa aqui o descritivo que tem, o link que tem aqui no descritivo, vai lá e dá uma olhada, o curso é fantástico. E continuando aqui a fazenda, nós temos de novo um pasto fantástico, nós temos aqui uma caixa d'água que abastece a fazenda, essa fazenda tem água em todas as pilhetas, aqui temos toda a estrutura da sede, vegetação exuberante, eu gosto muito da fazenda, sou muito fã dela, então sou um pouco suspeito até para falar, porque eu gosto de produto bom. Eu tenho dificuldade, honestamente, de fazer propaganda daquilo que eu não compraria, então eu sou uma pessoa que eu acho que às vezes eu peco pelo excesso de honestidade quando vai falar de fazenda, eu não gosto de contar para o cliente, assim, de falar meia informação. Eu gosto sempre de falar os pontos positivos e pontos negativos de cada propriedade. Vamos continuar vendo fazenda. Trouxe você aqui justamente para falar do recurso hídrico. Nós chegamos aqui num segundo ponto. Vou dar um zoom ali, eu não vou chegar muito perto porque está cheio de abelha ali. Então justamente aqui é um córregozinho que passa na propriedade. Se a gente for para lá, justamente é onde a gente acaba passando para ir para a segunda parte. Então a gente tem um córrego com fluxo interessante, um córrego com fluxo bom. E a gente precisa justamente mostrar para o nosso cliente quais são os pontos de água da fazenda, sempre pensando na questão de avaliação de risco hídrico, de risco hidrológico. Então vamos seguir e vamos continuar aqui a nossa visita. E bora atravessar o córregozinho. Esse aqui é o córrego que passa na propriedade, é o mesmo córrego que passa ali atrás da sede. E a gente só faz essa pequena travessia aqui para chegar do outro lado, naquela parte que eu comentei que é um pouquinho mais ondulada. Esse ponto, principalmente, que é um pouquinho mais baixo, a gente consegue ver aqui algumas pedras soltas dentro dessa parte. Então vamos passar e daí logo ali na frente já vai melhorar. Então, não sei se você consegue ver aí pelas imagens que nós estamos aqui dentro do carro, mas a gente tem uma qualidade de solo muito boa aqui na segunda parte. Essa parte tem uma topografia um pouquinho mais ondulada, então, quando comparada com aquela primeira parte da propriedade. Ainda assim, seguimos com solo muito bom. Aqui o solo, eu acredito que é até um pouco melhor do que aquele primeiro. Então aqui uma linha de transmissão que passa na propriedade. Ela tem aqui essa servidão de passagem da linha de transmissão. E aí tudo que a gente está vendo aqui faz parte da propriedade. Chegamos aqui na segunda parte da propriedade, justamente eu quero que você dê uma olhada aqui no horizonte para ver de onde a gente veio. Então a gente veio justamente daquela primeira parte, lá para aquela região era um pouquinho mais plana, a gente tem aí a linha de transmissão que vem cruzando aí as propriedades e passa aqui ao longo dessa. Mas o que eu quero te mostrar? Quero te mostrar o seguinte, alguns pedaços dessa propriedade a gente vai ter um pouquinho de pedra. Então, a grande maioria das pedras que tem nessa segunda parte, elas são pedras soltas. Nós não temos aqui muita pedra, então vamos falar como laje. Então novamente, a gente tem alguns pontos aqui, mas é bastante pontual mesmo que a gente tem uma pedra um pouquinho mais superficial como essa. Então fica na minha responsabilidade te mostrar que, como eu falei, eu preciso mostrar tanto os pontos negativos quanto os desafios da propriedade. Então nós temos alguns pontos bem isolados, tá? De modo geral isso aqui é a exceção da exceção, mas nós temos alguns pontos aqui com uma pedra um pouquinho mais aflorante, mas via de regra, essa segunda parte da propriedade, nós vamos encontrar pedras soltas, justamente esses matacões aqui, ó, é o que a gente encontra ao longo dessa segunda parte.
alguns pontos com mais solo, outros pontos com pedras junto com solo. Então, para pasto, honestamente, não atrapalha em muita coisa. Nós vamos rodar alguns pastos aí, você vai conseguir ver com um pouquinho mais de atenção. Vamos embora. Saímos daquela parte de pedra da propriedade, então foi ali um momento breve. Aqui justamente, vou pedir para gravar um pouquinho aqui para frente. Eu vou até descer aqui para mostrar para você um pouquinho melhor, porque aqui tá bonito de ver. Vou pegar aqui a pá de novo só para te mostrar o que nós conseguimos ver aqui nessa segunda parte. Essa segunda parte aqui da propriedade, nós temos então uma topografia um pouco mais ondulada. A gente tem um solo que ele é um pouco mais raso. A gente consegue ver ali no fundo que nós temos pontualmente algumas pedras que elas acabam se pronunciando. Temos aqui algumas pedras isoladas. Essas pedras isoladas, às vezes elas acabam acontecendo também pontualmente, mas o que é a regra dessa segunda parte da propriedade? É esse tipo de solo aqui, ó. Então olha só a qualidade desse solo. Vamos pegar aqui só uma porçãozinha. Olha só, um solo firme, um solo duro. Vou cavucar um pouquinho aqui só para a gente enxergar aqui. Então, um pouquinho mais fundo, para a gente tirar essa camada superficial. Vamos lá. Chama aí a camadinha superficial. A gente consegue ver literalmente que ela é uma terra preta. Eu vou até botar um pouquinho de água aqui para você ver a cor dessa terra. Ela é uma terra diferente daquela primeira. Aqui, ó. Vamos olhar aqui. Olha a cor dessa terra. Aqui faz alguns dias que não chove. A gente está no mês de inverno aqui, mês de agosto. Vamos dar uma olhada na qualidade dessa terra. Olha como é que esse barro aqui. Isso aqui não é nem terra, isso aqui é um barro mesmo. Solo super argiloso, tá? Uma terra preta, riquíssima em matéria orgânica. Então esse daqui é um solo super fértil. Então você vê, mesmo molhado, ele tem uma dificuldade aí de se desfazer. Olha só que coisa maravilhosa. Isso aqui, ó, é um solo acima de 50% de argila tranquilamente. Então esse solo aqui, por isso que eu falei, eu gosto mais ainda dessa terra aqui, desse solo, do que o solo da primeira etapa. Porque esse solo ele é muito mais fértil. Isso aqui, ó, parece uma massinha de modelar. A hora que eu aperto ele, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Dá uma olhada na cor dessa terra. É isso aqui que a gente encontra na segunda etapa. E justamente, a pedra, ela é um ponto desafiador? Com certeza. Mas justamente pelo fato de ter pedra, a gente tem um solo muito mais rico em minerais, um solo mais fértil, mais matéria orgânica, uma capacidade de troca catiônica maior. Isso daqui é uma coisa estupenda, maravilhosa. E olha só, apesar da gente ter aquela parte, aquela subidinha, que tinha um pouquinho de pedra, um pouquinho mais chata, a hora que a gente vem aqui, ó, a gente vê que essa parte, ela tem uma topografia que ela também é agradável. Então aqui a gente ainda assim tem bastante capim, tem árvores excelentes. Então apesar de ter um pouquinho de pedra, você vê que o solo ele não é tão raso assim. A gente tem, olha o porte das árvores, a gente tem árvores muito boas. Isso aqui já é um sinônimo de que a gente não tem um solo tão raso assim. Então essa daqui é a segunda etapa da propriedade. Segunda parte dela, basicamente 125 hectares praticamente da fazenda, é naquela topografia plana, com aquele solo vermelho, aquela terra mais avermelhada. E a outra metade é que tem essa topografia que é um pouquinho mais ondulada, mas consegue ter o aproveitamento integral novamente. A fazenda tem quase 80% de aproveitamento, mas a gente tem essa dificuldade, vamos falar assim, não é nem dificuldade, mas a gente não tem tanta facilidade quanto a primeira etapa, principalmente por conta essa questão desse acesso um pouquinho diferenciado, de um pouquinho de pedra solta. Na realidade, o que acaba impactando a questão da pedra é principalmente se você quiser trabalhar com lavoura. Mas o que eu gosto de pensar? A hora que você pega uma propriedade de pasto em um solo desse aqui e você faz uma integração lavoura-pecuária lá na frente, ou mesmo você vai produzir um pouco de lavoura lá e quer ter um pouquinho de pasto, você consegue trabalhar essa propriedade, né, de formas multivariadas. E é justamente por isso que eu gosto muito dessa fazenda. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Eu espero que tenha ficado bem claro toda a exuberância dessa fazenda, todo o potencial que essa propriedade tem. Então, até o próximo vídeo. Conto com você. Já se inscreve aqui no canal, você já me ajuda e sempre que tiver outras propriedades já vai aparecer para você. Muito obrigado e até a próxima.